povo brasileiro se acha muito esperto, muito malandro. Mas a realidade é que ele é o povo mais fácil de ser enganado no mundo. O brasileiro ele é enganado todos os dias e dando risada. O brasileiro gosta de ser enganado. Às vezes sabe que está sendo enganado e se deixa levar, mas na maioria das vezes ele não sabe. E é isso que eu vou falar nesse vídeo, linkando a sociedade de forma geral, com temas atuais, com o futebol, com o esporte, que é o assunto predominante aqui do canal. E esse tipo de situação acontece em todas as classes sociais. O mais pobre, ele é enganado pelo influenciador, pela influenciadora que divulga tigrinho. Quem não viu a imagem nessa semana do rapaz que dormiu voltando para casa depois de um longo dia de trabalho, aparentemente, dormiu com o telefone na mão enquanto jogava no tigrinho. Enquanto isso, as classes mais altas, média e alguns até da classe alta, são enganados por esses coaches motivacionais, essa cultura do motivacional barato que existe no Brasil, controlada e gerida por pessoas que chegaram no topo social, na maioria das vezes enganando as pessoas e tirando o dinheiro daquele que mais precisa. O público-alvo, de modo geral, dessas pessoas é o público daqueles que têm a mente mais debilitada. E aqui eu não estou fazendo uma ofensa, não estou chamando de burro, até porque não cabe a mim fazer isso. Quem sou eu nessa posição? Porém, são pessoas mentalmente fracas. São pessoas que precisam ser abastecidas o tempo todo com essa cultura motivacional, com discurso motivacional. Precisam desse impulso de dopamina o tempo todo para que consigam agir, consigam subir degrau. E a cada degrau precisa desse empurrão, vamos chamar assim. Aliado a isso, muitas vezes eles pegam o jovem que está construindo a sua identidade, a sua personalidade, que é muito fácil de ser manipulado, é muito fácil de ser atraído por um discurso bom, um discurso utópico na maioria das vezes. E no futebol isso não é diferente. O brasileiro ele é enganado todos os dias por um bando de gente que não sabe nada. Sejam eles jornalistas, sejam eles influenciadores de clube, sejam eles comentaristas mesmo, ou até administradores, ADMs de páginas de futebol, que mais se comportam como páginas de fofoca. E quando emitem opinião, não sabem o que estão fazendo. Assim como aqueles jornalistas que falam óbvio, e aí a gente tem que concordar com o óbvio. Nenhuma pessoa séria que tem uma análise um pouquinho mais profunda vai discordar do óbvio. A questão é que quando essas pessoas precisam ter um discurso fugindo do óbvio, um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais aprofundado, é um monte de besteira. Quando é dito, porque na maioria das vezes nem tentam se aprofundar. E veja que eu não estou exigindo nada, não estou exigindo obrigatoriedade de nada e nem de ninguém. Só que a gente tem que entender certos níveis na hora de saber o que a gente está falando e emitir uma opinião para ter credibilidade. Se você quer ter credibilidade, independente daquilo que faz na vida, não deve colocar o emocional à frente do racional. Não existe fazer análise crítica com o coração. Mas é isso que funciona aqui no Brasil. O que as pessoas querem ouvir vale mais do que a verdade dos fatos em si. É por isso que as Luísas Mel, os Mauro César, os Dandan e tantos outros ganham mais relevância, credibilidade e dinheiro do que você. Essas pessoas são famosas, ou algumas delas ricas, porque o brasileiro é incapaz de raciocinar com o cérebro. Qualquer mínimo afago é o suficiente para enganar vocês. O brasileiro abraça a desonestidade. O brasileiro abraça a mediocridade.
O estilo de vida ainda importa para muita gente. Ele ainda importa mais do que o que a pessoa faz em si. O que a pessoa é ou mostra ser vale mais daquilo que ela fala, daquilo que ela representa ou daquilo que ela faz. Se está na televisão, então presta. Se tem muitos seguidores, vale a pena seguir. Se é rico, eu quero ser igual a ele. Independente daquilo que a pessoa faça da vida. Independente se ela está indo para Paris agora, patrocinada pelos cassinos online, tirando fotos e mostrando o estilo de vida oriundo do dinheiro que tira o seu sustento. Não importa se o maior podcast do Brasil ou um dos maiores está processando um youtuber menor porque ele fez uma charge brincando com o nível cognitivo dos hosts, dos famosos do podcast. E assim o Brasil segue. É no futebol, com um formador de opinião falando mentira e manipulando as narrativas e as informações para te enganar. É na política, é na internet, todos os dias. Até quando isso vai acontecer? Até quando você, brasileiro, vai se deixar levar por esse tipo de gente? Algumas pessoas estão acordando. Algumas pessoas estão acordando. Dá para ver diariamente nos nossos comentários. Nos comentários dos nossos vídeos. Mas ainda falta muita coisa.